Olá pessoal, Engenharia na TV, essa semana vamos falar eminentemente de engenharia, vamos falar de engenharia voltada para a cidade, para o cidadão, nós vamos falar de infraestrutura. Estamos aqui recebendo o nosso colega, engenheiro civil, Jorge Sá, que é o nosso secretário de infraestrutura do município, que eu convido a ele agora que se apresente para os nossos ouvintes. Um prazer estar com você, Coutinho, e com todos que possam acompanhar essa nossa conversa. Eu sou carioca, tá certo? Me formei no Rio de Janeiro, obviamente, e constituí a minha vida profissional inicialmente no Rio de Janeiro, tá? Eu acho que a grande virtude ou a grande chance que eu tive foi ter estagiado numa grande incorporadora, que era Gomes de Almeida Fernandes, da Guanabara, construtora, na década de 70, e que hoje é a Gafisa, e ali realmente eu consegui receber uma experiência em termos de gestão, já que naquela época, na década de 70, no início da década de 70, já se falava em gerente, então com a visão de gestão. Então, além dos conhecimentos de engenharia, a empresa te obrigava a ter um conhecimento de gestão do negócio. Eu tenho um fato que eu cito muito, até para as pessoas que trabalham comigo, que já naquela época, ou seja, em 1974, 75, já se fazia planejamento financeiro, no caso específico da Gafisa. A Gafisa era uma das primeiras empresas que fazia acompanhamento financeiro. E eu ouvia dos meus diretores na época que o engenheiro ele não poderia fazer somente o trabalho de engenharia, mas tinha que cuidar principalmente do negócio, ou seja, a visão de negócio, a visão de cliente, a visão que você teria um controle financeiro, tá? E que a equipe perfeita é que tivesse esse engenheiro com essa função de visão de negócio e, obviamente, a composição de qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de obra. Então, isso para mim foi uma grande escola, fiquei lá por 7 anos, e isso me trouxe uma experiência vasta no sentido de trabalhar com incorporação. Era uma empresa que lidava com apartamentos de luxo, então você também tinha um conhecimento sobre os melhores acabamentos, e isso acabou me proporcionando a ir para uma outra empresa, a convite de um ex-diretor da Gafisa, que montou uma outra empresa e disse: Jorge, vem trabalhar comigo. A Gafisa tinha como princípio classificar os engenheiros por níveis, tá? Eu estava no nível D, tá certo? Tinha o nível E, o nível D, C, B e A. E a proposta que ele me fez: olha, eu estou criando o mesmo nível nessa nova empresa, só que tu já vai entrar no nível B e com perspectiva de 1 ano passar para o nível A. Eu fui para essa empresa, esse diretor, a gente acabou fazendo um excelente trabalho na época, fiquei lá por 8 anos, atingi o nível A e com 2 anos e meio me tornei diretor, tá certo, de uma empresa que tinha um volume considerável de obras, uma média de 14 a 15 obras por ano. Qual era essa empresa? Era Jorge? Cronos. Cronos. Essa empresa, na realidade, ela foi formada por dissidentes ou pessoas que trabalharam, profissionais engenheiros que trabalhavam na Gafisa. Eu estou usando a Gafisa, que é o nome atual. E ali foi desenvolvendo um trabalho fantástico e a gente utilizou toda essa experiência e desenvolveu. Nessa mesma empresa, eu tive a oportunidade, já como diretor, de participar da concorrência dos CIEPs. Os CIEPs eram um centro de educação idealizado pelo governador Leonel Brizola, e a gente entrou nesse modelo. E a empresa acabou participando as primeiras concorrências que houve no Rio de Janeiro sobre os CIEPs. E aí fez com que eu conhecesse o produto, lidasse com o produto por 3 anos, e aí mais à frente, uma empresa de Minas Gerais, que foi a Cojan, num consórcio com a Andrade Gutierrez, me convidou para ser gerente de contrato, de um grande contrato, que aí sim, o governo Brizola, na época, fez uma licitação para 502 CIEPs. E a média eram 50 CIEPs por
contrato. Então você tinha um contrato gigantesco. Eu fui para essa empresa, passei a lidar com esse modelo, que era um modelo, na época, revolucionário, ou seja, em termos de educação, era realmente fantástico. Os CIEPs, para os profissionais entenderem que não são daquela época, era uma escola em tempo integral e que, além da educação básica, oferecia cursos profissionalizantes, a parte de esportes. Então, era um complexo. E qual era a grande vantagem, a grande ideia idealizada desse projeto? É que ele era único. A única mudança que ele tinha é que, nos casos de terrenos menores, o ginásio ficava na cobertura. Mas eram dois modelos. Modelos de ginásio na cobertura ou o modelo padrão. E estruturas pré-moldadas. Tudo pré-moldado, fantástico. E ele conseguiu implantar esses 502 CIEPs. Eu fui o gerente de contrato, era um consórcio. Naquela época, Andrade Gutierrez detinha 70% do contrato e a empresa que eu era diretor, que era a Cojan, tinha 30%. Mas, no fundo, nós executávamos 80% da obra. E isso, obviamente, além de ter contato com as grandes empresas, Odebrecht, Camargo Correia, a Mendes Júnior, a CR Almeida, aqui do Paraná, a Carioca, a Cristianilson, ou seja, as 10 maiores empresas do Brasil tocavam o programa de CIEPs no estado do Rio de Janeiro, ou seja, em todos os municípios. E isso, sem dúvida nenhuma, foi a grande experiência profissional da minha vida. Isso me trouxe para um jovem, eu tinha menos de 30 anos, lidar com esse volume de contrato. Tá? Era um contrato gigantesco e realmente isso me trouxe uma bagagem e eu passei a aparecer, ou seja, para o mercado como sendo um jovem que estava conduzindo um contrato gigantesco. O planejamento, sem dúvida nenhuma, me ajudou muito, porque em cima disso a gente fazia os CIEPs com uma velocidade impressionante. Você sabe muito bem que o pré-moldado facilita e nos ajuda, quer dizer, é realmente um meio de construção que a gente não pode fugir pensando em grandes projetos, porque dá certo, e isso realmente foi um sucesso. Aí eu vou partir um pouco para Santa Catarina. Baseado nisso, e a experiência que eu tinha nos CIEPs, assume o governo Collor, e o Collor cria os SIACs-CAICs, que eram os mesmos CIEPs, só que a âmbito do governo federal. Foi aí que eu recebi o convite da Ingepasa e vim para cá em 92. Obviamente, no início era para conduzir os CIEPs, era a ideia, mas eu acabei não ficando em Lages, fiquei em Joinville e ali passei a ser um diretor da empresa e executar vários projetos. Dentre eles, o Centro Eventos Carl Hansen, que talvez tenha sido a principal obra, mas a sede da Prefeitura de Joinville. Me lembro que fosse hoje, vários engenheiros que passaram por aqui, inclusive o falecido Henrique X Neto, eram Anselmo, eram meus fiscais na época, quando a gente estava construindo a sede da Prefeitura. E ali eu constituí, obviamente, raízes em Santa Catarina, tá certo? E, ao longo desse tempo, conheci também o governador e senador Luiz Henrique da Silveira, e quando eu disse para ele que eu estava voltando para o Rio de Janeiro, ele me fez uma proposta assim, não, então você monte uma empresa, tá? Que eu preciso dos teus trabalhos. E nesse desenho, a tua experiência em Ingepasa também usou pré-moldados, Sim, né? a fábrica de Lages. A fábrica de Lages. Não, a montagem do hotel aqui de Joinville foi realizada também na minha estrutura. Obviamente, nós tínhamos... Logicamente, nós tínhamos uma estrutura, um diretor de Lages, que era o falecido Aurélio, também um excelente engenheiro, tá certo? Ele controlava a parte da fábrica em Lages, com a equipe dele, e eu cuidava da parte civil. Então, tinha construções em Florianópolis, mas de construções tradicionais, tá certo? Prédios tradicionais. Aí surgiu esse desafio, e foi me incumbido de eu participar desse desafio, que foi a construção do Centro Eventos Carl Hansen. E praticamente eu morei dentro do Centro Eventos Carl Hansen, porque
o Luiz Henrique visitava a obra sábado, domingo, feriado, de manhã, de noite. Então também foi uma baita experiência e, ao mesmo tempo que Foi um grande desafio, né? foi um grande desafio para a época e a forma, os instrumentos que a gente tinha, realmente foi fantástico. Foi mudar um projeto Não, e foi uma concepção de uso para outra e concepção de quem uso. trabalhou com o Luiz Henrique sabe que ele definia na ordem de serviço a data da inauguração. E ele queria, porque queria que na data da inauguração estivesse concluído o empreendimento. Aí, concluindo, ao final do Centro Eventos, a convite do Luiz Henrique, eu montei a minha empresa, que é a Jorsá Engenharia, que até hoje está atuando, mas no momento na parte de consultoria. E dali em diante eu também passei a atuar de forma empresarial e comecei a fazer o meu primeiro trabalho. Foi exatamente a pedido do Luiz Henrique, o Centro Administrativo do Estado, que hoje é o Centro Administrativo do Governo. Perdão, era do BESC e hoje é do Governo. E ali foi interessante, porque eram empresas contratadas, mas que tinham... Isso em Florianópolis. Em Florianópolis. Mas elas tinham dificuldade financeira. E aí, em função da experiência de vários contratos que eu passei ao longo da minha vida, a gente acabou levando soluções, tá, para o Luiz Henrique. Na época, o governador era o Paulo Afonso, e a partir dali eu comecei a fazer trabalhos diretamente pela Jorsá. Dali... Jorge, deixa eu fazer uma pequena interrupção. Nós já chegamos na Jorsá, nós já conhecemos bastante da vida profissional do Jorge. Agora eu queria conhecer também um pouquinho do Jorge Pessoa. Quer dizer, o Jorge veio casado do Rio, o Jorge tem filhos joinvilenses. Conta um pouquinho para nós da pessoa Jorge. Tá, eu sou casado, casado com a Cristina, tá certo? Estou casado há 36 anos, tenho 2 filhos maravilhosos, impressionante. A Cristina é uma advogada e eu sou um engenheiro civil. A minha filha Priscila está com 34 anos, já tem 2 netos, que são a Coqueluche, o Noah e a Catarina, e eu tenho o Rafael, que é engenheiro civil formado pela UDESC, tá certo? Que agora casou recentemente, quer dizer, estamos naquela onda de morar juntos. Eles nasceram no Rio? Não, a Priscila nasceu no Rio de Janeiro, é carioca, e o Rafael é joinvilense. Tá? Ele se orgulha, que eu brinco com ele, e aí, qual é o time que você torce? Eu torço pelo Joinville. Então, ele tem as raízes daqui, e depois de formado, ele está agora há 9 anos morando e trabalhando em São Paulo. Então, realmente são 2 filhos fantásticos, que só me trazem alegria, e realmente a relação familiar ainda é mantida, apesar de ele estar em São Paulo, e a menina está aqui do meu lado, e a gente está constantemente falando, mais por causa das ligações dos netos. Jorge, eu conheço o Jorge do início da década de 90, sim, ou seja, 94, 93, quando eu atuava pelo CAJ, que você participava também, atuava na inspetoria do CREA. Fui inspetor e você também. Veio ser inspetor do CREA, sim, por indicação do Sinduscom, e na época que eu era o inspetor-chefe, né, fizemos um bom time, sim, ali. E com o Glavan. Com o Glavan. Aí já foi em 98, realmente em 94 a gente se conheceu através de trabalho no Sinduscom e tudo isso, mas quando a gente atuou na inspetoria foi em 98, quando o Glavan foi presidente do CREA, eleito, primeiro presidente eleito, né, pelo voto, em que todos nós nos engajamos, né, nesse processo. Mas conheci o Jorge, engenheiro, pela sua atuação em associações profissionais, sem pela dúvida, sua atuação no Sinduscom. Sem Quer dúvida. dizer, quando você chegou em Joinville, você se integrou muito fortemente com as associações de classe e com as associações profissionais. E isso é algo que você mantém até hoje. Quer dizer, grandes amizades você fez nessa época, né? Sem dúvida. E você tinha um exemplo, que era o próprio Gaioso, que ele era extremamente... reconhecia o valor das associações, ele nunca deixou o CAJ sem nenhum tipo de apoio toda vez que o CAJ o procurou,
Então, você já tinha essa experiência de associação ou você veio adquirir ela aqui em Joinville? Eu acabei não contando, porque eu tentei encurtar. Entre as atividades minhas no Rio de Janeiro, por ser diretor da Cojan, eu representava a Cojan no Sinduscom. Ok. E ali eu fazia parte de uma comissão. Então, falando um pouco da parte de associação, assim que eu cheguei aqui, a Engepasa me indicou para ser o representante da Engepasa no Sinduscom. Entrei e a partir de 2000 eu passei a ser presidente. Primeiro fui diretor, fui vice-presidente e a partir de 2000 eu presidi a entidade. Inclusive, nós organizamos o primeiro encontro nacional da indústria da construção em Santa Catarina, foi em Joinville. Ao mesmo tempo, eu me encantei pelo Seconce, que para mim até hoje é o meu xodó. Eu estou no Seconce há 28 anos. Tá? Então, já sou gestor Você foi um dos que fez parte da criação do Seconce? Não, eu peguei já, quem criou foi o Mário, o Tony, quer dizer, teve 4, 5 empresários na época que criaram o Seconce. O Seconce foi criado em 92 e eu vim a me ambientar e participar a partir de 95. Como eu fui presidente do Sinduscom, eu me habilitei para ser presidente do Seconce. E a gente acabou criando um novo modelo de estrutura e eu estou lá no Seconce até hoje. Isso, para mim, é uma grande escola. O trabalho que a gente faz hoje é modelo no Brasil. Nós já recebemos mais de 6 prêmios nacionais pelo trabalho que a gente executa no Seconce. Somos reconhecidos nacionalmente. Temos o melhor Seconce fora das capitais. Nós somos considerados o melhor Seconce do Brasil fora das capitais. E aí, isso para mim me trouxe também uma bagagem. Fui convidado, na época, pelo Glauco, que era presidente da Fiesc, a fazer parte do conselho do SESI. E a partir do momento que eu fiquei 6 anos no conselho do SESI e o Mário assumiu a Fiesc, ele também me convidou para ser diretor. Fui diretor na gestão dele, tá certo? Dos 7 anos que o Mário ficou na Fiesc. E agora o Gilberto Selene, que é o atual presidente, me convidou para continuar em função do trabalho que eu desenvolvo. Então, eu, em termos de prefeitura, quando conversei com o Adriano, eu disse, eu não gostaria de alterar a minha vida em 2 locais. O Seconce, que é meu amor, vamos chamar assim, é a minha paixão, e a Fiesc. E eu justifiquei porque não há necessidade de uma dedicação integral. Eu vou uma vez por mês à Fiesc e ao Seconce é 1, 2 horas por semana. Porque se você estruturar bem, não precisa mais disso. Obviamente, já participo há muitos anos da CIG, fui conselheiro da CIG, tá certo? Participo do Seconce Brasil, sou conselheiro do Seconce Brasil, já participei da CEBIC. Então, quer dizer, eu desde que eu comecei a lidar na engenharia, eu vi que você participar das associações empresariais e de classe é fundamental para a evolução da engenharia. Jorge, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já retomamos em seguida. Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias. Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe.
Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retomamos então o nosso programa na segunda parte com o convidado Jorge Sá. A primeira parte, quem já assistiu, conhece o Jorge, sabe como a formação, as experiências, como ele veio parar em Joinville. E agora nós vamos perguntar ao Jorge como está a atuação do Jorge hoje. Ou seja, o Jorge ele é um profissional com larga experiência, montou a sua própria empresa, é um empresário também, um empreendedor, mas hoje ele também atua fortemente no poder público. Certo, Jorge? Sem dúvida, Puccini. Foi um novo desafio. Em 2020, final de 2020, na realidade, a equipe do Adriano me procurou e, obviamente, me perguntou se eu tinha interesse em fazer parte da equipe dele, só que tinha uma condição. A condição era que fizesse as provas, os testes que o Partido Novo exigia na seleção. Eu gostei do desafio, afinal de contas, eu considerava que a minha vida se transformou muito na cidade de Joinville, e uma forma de eu dar uma contrapartida, ou dar uma parte da minha experiência, seria contribuir com o poder público. E aí eu aceitei esse desafio, fiz todas as provas e exames, eu não fazia teste, tinha provavelmente 30, 40 anos. E aí fiz tudo, fui para a entrevista, foram selecionados 3 candidatos, fui para uma entrevista e o Adriano e a Rejane consideraram que eu era o mais preparado e mais adequado para exercer o cargo. Aí, Puccini, uma das coisas que eu combinei com o Adriano e com a Rejane que modelo de gestão nós faríamos, tá? Já que
quando ele conversou comigo, eles foram claros de que eles queriam mudanças, e mudanças significativas. E a minha proposta para o prefeito e a vice-prefeita foi: podemos mudar tudo? Podemos mudar tudo, sim. Tudo que tiver dentro da lei, da normalidade, você pode fazer, vai ter carta branca. Eu estou te dando a caneta com tinta. Então, você fica... Eu gostaria só que a cada novo projeto, nova modelagem, você nos apresentasse para aprovação. Eu falei, ótimo, está fechado. E nós iniciamos um grande desafio. Tá? Era uma secretaria que trabalhava até às 14 horas. A partir do momento que nós assumimos, criamos o horário, ainda algum expediente vai até às 14 horas, mas criamos um processo de trabalhar até às 17 horas. Mas o mais importante foi criar um novo modelo de gestão. A primeira providência, Puccini, que eu fiz quando assumi, a CEINFRA era uma secretaria com 16 ou 18 salas. A maior parte delas com profissionais fechados numa única sala. E ao longo da minha vida profissional, eu vi que o modelo que você tem de gestão aberta, de todo mundo participativo, é o melhor. E eu disse, por que eu não posso fazer isso no setor público? Então, com menos de 3 meses de gestão, a gente derrubou todas as salas. A primeira pergunta que me fizeram, mas o secretário vai derrubar a sala dele? Sim. Se alguém hoje for na CEINFRA, o secretário não tem sala. Eu trabalho dentro de um salão com os demais diretores que fazem parte da equipe. Então, essa foi a primeira grande mudança. Ou seja, transformar vários castelos numa única gestão. Então, se existiam inúmeros castelos separados, caíram todos os castelos e a gente passou a fazer uma gestão unificada. A segunda proposta do Adriano foi que ele sentia que as subprefeituras realmente estavam mal aproveitadas. Aí, em 90 dias, a gente fez uma análise detalhada, corremos as 8 subprefeituras e nessas subprefeituras nós descobrimos que nós tínhamos 8 Joinvilles. Não existia uma padronização, a cidade não era única e que cada uma trabalhava do seu jeito. E o seu subprefeito, ele tinha o poder de lidar diretamente com o prefeito. Então, trouxemos isso para dentro da CEINFRA, tá? E com isso geramos uma nova gestão, que hoje são as unidades regionais. E a primeira decisão que foi tomada é que, para entrar na unidade regional, ele tinha que ser engenheiro. Você deve lembrar disso, que você participou junto comigo nessa discussão, tanto que eu fui homenageado pelo CAJ por essa atitude. Então, nós saímos, durante o ano de 2021, nós contratamos mais de 25 engenheiros para estruturar a nova CEINFRA, com essa visão de gestão. Então, quem entrasse sabia que ia ter uma padronização de gestão e que teria que trabalhar harmoniosamente com as demais unidades. Isso realmente foi uma revolução, porque passou-se a dizer assim, essa máquina aqui é de fulano de tal. Não, a máquina é da prefeitura e ela vai atender a programação que está estabelecida. Aí um outro fato para nós foi marcante, faltava uma ferramenta que unisse as 8 unidades regionais. E aí nós desenvolvemos internamente o GESEC, que hoje é um modelo, o Tribunal de Contas do Estado elogia a gente pelo modelo que é, e acabamos criando um modelo de gestão padronizada para as 8 unidades. Por sinal, esse modelo hoje ele está implantado em 95% da CEINFRA. Eu quero fechar o ano de 2026 com 100% das unidades, que são 28 no total, para ter todo mundo implantado dentro do GESEC. Então, isso foi uma grande mudança. A mudança que eu também acho que foi uma decisão do prefeito corajosa. E eu disse, ele me perguntou, tu topa fazer isso? Eu falei, topa. Ele disse assim, então levanta todas as unidades que não estão gerando produtividade. E aí, a gente foi atrás, fizemos um trabalho de levantamento, não foi por achômetro, eu acho que é isso. Não, fomos levantar, por exemplo, qual era o custo de produção de um tubo. Tá? E ficamos ali 90 dias discutindo, a ponto de eu chegar numa reunião
com quem estava conduzindo e perguntei assim, tá, eu quero ver a planilha. E quando eu olhei a planilha, eu disse, mas eu entrei aqui e vi que tem uma empresa de segurança. Eu entrei aqui, vi que tem uma empresa de limpeza. Eu entrei aqui, eu estou vendo que nós temos água, temos luz. E eu não estou vendo isso na planilha. Não, mas quem paga não somos nós, é a sede. Falei, mas espera aí, como é isso? Isso não está correto. Eu preciso apurar o custo real da produção de um tubo. A conclusão, todo mundo pode deduzir, a fábrica de tubo foi fechada porque não era viável. Ou seja, a forma como estava fazendo era uma forma completamente errada em que não tinha apuração de custo. Tá? Fizemos a mesma coisa na usina de asfalto, fizemos a mesma coisa em unidades que não apresentassem um resultado compatível com os resultados que nós estávamos estabelecendo. Então, isso acho que foi também uma grande vitória. Desativamos a oficina, já que a maioria dos nossos equipamentos estavam sucateados. Então, hoje, não existe mais a oficina, não existe mais em nenhum imóvel. O imóvel foi vendido, tá certo? Prefeitura, aliás, o imóvel era da Ipreville, o Ipreville vendeu os imóveis. Então, eu acho que isso foi um ganho muito grande, porque agora você trabalha com o resultado. E a frota? A frota hoje é toda terceirizada. Ok. Ou seja, nós não mais contratamos, o que a gente contrata? A maior parte nós contratamos de serviços. Então, na hora que eu contrato determinado serviço, está incluso o material, a mão de obra e os equipamentos. Então, ele me entrega produto pronto. E aonde eu preciso de produto rodado no sentido do equipamento, nós ajudamos a Polícia Militar. Na hora que precisa ir buscar, desenterrar um cadáver, nós ajudamos o Corpo de Bombeiro. Isso é por hora. E, além dos rastreadores que são colocados nos equipamentos, nós criamos essa ferramenta de controle que tem informações e dados com acompanhamento dos coordenadores. O GESEC, para vocês terem uma ideia da nossa evolução, Blumenau nos visitou há um mês atrás, interessado no nosso programa, porque ele é atualizado a cada 12 horas. Em 2022, nós criamos a unidade de governança e a unidade de controle financeiro. Nós somos a primeira unidade, a primeira secretaria da prefeitura a trabalhar por cotas financeiras. Ou seja, hoje os líderes das 28 unidades, eles sabem o limite de gasto de cada mês, com um planejamento anual. E esse planejamento é checado mensalmente com a Secretaria de Fazenda. Então eu tenho orgulho do secretário de Fazenda dizer o seguinte, o que vocês programam, vocês cumprem. Então, o trabalho de cotas também é fruto de você fazer uma gestão voltada com o quê? Controle, ferramentas que possam te dar informações. No contexto disso tudo, hoje a nossa meta é fechar 2026 com indicadores. Eu estou criando uma competição em termos das unidades regionais. Quem é mais produtivo, quem dá melhor resultado. Então, já temos apurando o trabalho de motoniveladoras para saber quem gera a melhor produção, sempre num trabalho profissional e técnico, porque, por exemplo, a Centro-Norte, que tem 97% das ruas pavimentadas, ela tem um custo adicional que, quando a motoniveladora sai do depósito, ela anda muito sem produzir. Então, essa é uma categoria à parte. Mas, por exemplo, Vila Nova e Piraberaba, elas já saem praticamente dos seus depósitos produzindo, porque você tem áreas que não são pavimentadas. Então, nós criamos 4 modelos de indicadores e há uma competição. A única que fica de fora, mas a gente está controlando também, é a Centro-Norte, por causa desse detalhe que, às vezes, ela tem que andar 10 quilômetros para atingir uma rua que não está pavimentada. Jorge, nós, só para reforçar a nossa audiência, todas essas subprefeituras ou regionais, nós já entrevistamos os engenheiros responsáveis. Que hoje são diretores. São diretores, nem sabíamos dessa foram promovidos agora da nova reforma, porque eu precisei valorizar esses profissionais, Putin, porque o mercado estava me tomando. E eu mostrei ao prefeito o seguinte, que a gente precisa de gente competente, mas a gente também precisa competir com o mercado.
Se o mercado da construção está aquecido e está pagando mais, eu tenho que ter competência e oferecer condições financeiras, técnicas e materiais para que os profissionais fiquem na prefeitura. E fica então o registro. Quem desejar ver como cada unidade dessa funciona, vá no programa do CAJ no YouTube, vejam as entrevistas, vejam as pessoas que estão à frente disso, o que reforça realmente, o CAJ deu um prêmio ao Jorge, de profissional do ano, pela coragem dele de criar uma estrutura com engenheiros, valorizando engenheiros, mas também premiamos o prefeito, na mesma data, Isso aí. como amigo do profissional, porque ele não é engenheiro, mas em compensação ele comprou a ideia, valorizou o seu trabalho, valorizou a equipe e quando encerrou o primeiro mandato, que ele foi reeleito com 80% de aprovação no primeiro turno, eu cheguei para a nossa equipe e disse, viu, como nós acertamos um ano depois de governo, nós já estávamos acreditando no modelo, porque realmente achamos que a técnica tem que ser dominante em determinadas áreas, essa particularmente. Não, isso é importante para nós, como profissionais e como ser humano, porque você, no setor público, você é muito criticado e você recebe muito poucos elogios. A partir do momento que uma entidade respeitada como o CAJ, o próprio CREA, reconhece o teu trabalho, isso realmente é fantástico. Ainda mais eu que já passei dos 70 anos, estou com 71 anos, e aí você vê, estou construir uma vida profissional e ser reconhecido realmente é uma grande satisfação. Você tem um acervo realmente impressionante, parabéns. Você é um modelo a ser seguido, é uma inspiração para os jovens que estão em dúvida o que ser. Vejam, mais um profissional que chega nessa mesa, inicia com um canudo na mão e chega aos 70 anos com um acervo de realizações e de produtos invejáveis. Mas, Jorge, eu gostaria que você comentasse conosco como anda a infraestrutura da nossa cidade, como andam as pontes, como andam as ligações, como andam as vias que a gente tem visto, que antes nós tínhamos uma via vai e vem, e hoje você, em muitos locais, vocês estão adotando o sistema conforme o fluxo, você divide ela em 3 pistas, 2 num sentido e 1 no outro, e isso tem dado resultado. Conta para nós como é que está a infraestrutura, o impacto das pontes na cidade. Vamos dar um pouquinho de informação adicional ao nosso ouvinte assistente. Sem dúvida nenhuma, essa foi uma das metas do prefeito. O prefeito sempre colocou que ele governa para as pessoas. E para você governar para as pessoas, a cidade tem que ficar bonita, mas a cidade tem que ter mobilidade, a cidade tem que crescer de forma ordenada e realmente trabalhar em cima das necessidades. Então, um ponto importante de criação da nova CEINFRA foi a criação da unidade de pontes. Você já entrevistou aqui também o Paulo Castro, que é o nosso diretor de pontes. Criamos uma unidade estruturada, tá certo? Que hoje é recordista, se você ver ao longo dos 6 anos, nunca ninguém fez tanta ponte como essa gestão. E, na realidade, projetos arrojados, substituindo pontes de madeira por pontes de concreto, tá certo? E eu queria... Trazendo técnicas novas. Isso. Eu queria, nesse momento, até aproveitar para falar um pouco da ponte Joinville, porque se fala muito da ponte Joinville e é importante você dizer a realidade da ponte. Através do relato do engenheiro, eu sou o líder da secretaria, e os profissionais que estão lá, às vezes, eles ficam indignados, porque não se aprofundam, apesar de a gente também, um ponto importante registrar, que nós estamos convidando universidades, estamos convidando entidades para que conheçam a fundo o projeto antes de fazer uma análise até precipitada por falta de conhecimento. Então, falando da ponte Joinville, é uma técnica que não foi usada ainda aqui no estado, que é o Can't Travel, que nos permite andar por cima do mangue sem causar nenhum dano ao mangue. É um equipamento provisório, tá certo? Que vai depois ser desmontado. Por sinal, a gente vai iniciar a desmontagem no próximo mês, por trecho. A gente vai desenvolvendo cada pilar.
O nosso trabalho está concentrado no P9 e no P10, que são os pilares do vão central. A partir do momento que a gente desenvolver esse pilar, os demais terão uma velocidade muito maior. Lembrando que as pessoas não sabem, talvez por informação, mas nós já temos quase 80% das vigas das pontes produzidas. Por exemplo, no canteiro do Ademar Garcia, já não temos mais espaço para colocar as vigas pré-moldadas. Nós estamos colocando já na rua. Tá certo? Aí a pergunta, mas por que todo mundo critica? Porque nós tivemos um problema na fundação, problema esse que eu bati, que não abri a mão, tá certo? Da questão técnica. Para isso foram consultados os melhores profissionais de fundação, tá? E o que a gente encontrou foi uma rocha que não permitia a carga em cima dela. Então, uma rocha fragmentada era impossível você jogar a carga dos pilares, principalmente dos pilares principais. E com isso, nós tivemos que mudar o equipamento, romper essa rocha para chegar. E a profundidade que inicialmente, na sondagem inicial, demonstrava uma determinada profundidade, ela simplesmente dobrou, em alguns casos mais do que dobrou. Eu sei que para a população eles não entendem, mas certamente o nosso público de engenharia, certamente ele vai entender que as dificuldades técnicas de uma obra, elas precisam ser supridas, mas de forma responsável. Então a gente não abriu mão das técnicas corretas, dos procedimentos corretos, e eu posso garantir a vocês, porque há um acompanhamento rigoroso. Nós hoje temos uma empresa, que é um consórcio de empresas, que nos assessoram na parte de fiscalização e gerenciamento, e que está fazendo um excelente trabalho, tá? Que é a nova Ingevix, mas principalmente conduzido pela Azimuth. Então nós temos hoje bastante profissionais capacitados em cada área que estão na frente da Ponte Joinville. Então a Ponte Joinville vai acontecer, o primeiro aditivo dela encontra-se na nossa procuradoria para exatamente avaliar, que é um aditivo de prazo e de custo, tá? Hoje a ponte já tem uma nova data pré-definida, que é outubro de 2017, e o cronograma da forma como está elaborado nos garante, porque a gente agora tirou todas as possibilidades, ou seja, já se considerou no cronograma os problemas ocorridos durante a fundação. Eu considero a ponte Joinville, ela vai ser uma mudança significativa na mobilidade, principalmente na Zona Sul. Ela, quando estiver pronta, e os eixos que vão compor a ponte, tanto no Ademar Garcia como no Boa Vista, vão transformar por completo, primeiro que a carga de veículos que vai utilizar para chegar na Zona Industrial Norte não vai precisar necessariamente passar pelo centro da cidade. Então, o conjunto hoje de obras, a Ponte Anêmonas, que é mais um binário que nós estamos fazendo, Guanabara, Anêmonas. Então, aquilo que você falou, você transforma de 2 pistas para 3 ou 4 pistas. E a facilidade, tá, que a gente tem feito e o sucesso que tem ocorrido nesses binários, realmente nos garante que nós estamos indo no caminho certo. Jorge, nós vamos ter que fazer mais um intervalo. Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias. Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe.
Há mais de 40 anos, a Inflavel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflavel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflavel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retornando então ao nosso programa, os dois blocos anteriores foram muito ilustrativos. Estamos agora justamente conversando com o Jorge sobre a infraestrutura da nossa cidade, particularmente com o surgimento de novas pontes, novos fluxos, novas vias. Jorge, isso resolve bastante os gargalos da nossa cidade? Eu acho que reduzem em muito os nossos problemas que nós tivemos, que estamos tendo, né? Eu citaria, por exemplo, uma das coisas que sempre se pensou na cidade, quando é que sai a duplicação da Santos Dumont? Para nós é uma realidade. Inclusive, preciso registrar o desempenho, por exemplo, da Infrasul nessa obra. O contrato dela é para maio do ano que vem, e nós já ajustamos o cronograma para entregá-la no final do ano, ou mais tardar em janeiro de 2027. E é uma obra que está ocorrendo porque, mais uma vez, houve uma mudança de cultura. Puccini, qual é a ideia? A ideia é que você, na iniciativa privada, você atinge várias frentes simultaneamente. E aí tinha aquela cultura, não, mas a obra na prefeitura começa por aqui e acaba por ali. Não. Se você hoje passar na Santos Dumont, você vai ver que é uma obra que está sendo atacada em 4 frentes, simultaneamente. É uma obra que a cultura da parte privada está sendo utilizada, seja na separação de vias para pedestre, na proteção. Ou seja, o que você vê hoje em algumas obras privadas, você está vendo nessa obra. Ou seja, há um investimento na questão de segurança do trabalho, há um investimento em questão de segurança do próprio trabalhador e do munícipe que transita por ali. Então, é uma obra hoje totalmente diferenciada. Inclusive, acertei com a prefeita Regiane, recentemente, de que esse modelo da Santos Dumont a gente vai tentar implantar nas obras mais significativas. Por quê? Porque a gente quer fazer investimento, inclusive, na área de assessoramento, fiscalização, gestão, ou seja, profissionais
especializados que possam nos apoiar na fiscalização e na condução da obra. É o que está acontecendo nessa obra também. Então, para nós, é muito importante essas mudanças. Eu te diria que trouxe um ensinamento muito grande, inclusive para a cultura das empresas que prestam serviço para a prefeitura, porque isso passa a ser um novo modelo, é um modelo do ganha-ganha. Isso a gente tem como mostrado que a partir do momento que você reduz o prazo e que você traz segurança ao trabalhador, segurança a quem utiliza aquela via, você só está tendo ganho, e ganho significativo. Jorge, são obras que vão mudar a cara da cidade, sem dúvida nenhuma, que vão desobstruir muito do que está obstruído, mas no sentido norte e sul. Vamos conversar um pouquinho no sentido oeste. Nós temos um grande problema com a BR-101. Nós temos um problema, por exemplo, em atravessar a 101 para o que tem depois da 101, que são 2 ou 3 bairros também enormes. Nós temos ligação a oeste com grande dificuldade, nós temos uma serra, logo no pé da serra. Como é que a cidade enxerga e planeja o seu futuro com relação à sua ligação com o seu entorno? Olha, Putin, esse é um ponto bastante importante. Em primeiro lugar, a prefeitura está muito preocupada com o desenrolar da BR-101. Nós temos participado há mais de 5 anos de um grupo de trabalho que é liderado pela Fiesc. Eu estive, pelo menos, em Brasília 4 vezes para analisar a situação da 101. Há uma falha contratual. Infelizmente, as marginais de Garuva a Barra Velha não estão no contrato da concessão e, ao mesmo tempo, é uma área de domínio federal e a prefeitura não pode agir de forma nenhuma. Então, eu não posso fazer nenhum serviço ali, eu não estou autorizado a fazer nenhum serviço. Então, esse é um problema muito sério. Nós estamos tratando, não só com o DENIT, mas o Ministério do Transporte. Tivemos uma reunião recentemente na CIG, que ela também está conduzindo, junto com a prefeitura, uma visita, inclusive, ao ministro do Transporte para tratar exclusivamente desse problema da 101. Na nossa visão, eu não vou discutir somente a concessão. A concessão é um problema que todo mundo tem conhecimento. Agora, é inviável a gente não ter as marginais nas condições que a cidade precisa. E acho que as marginais, se elas estivessem nos 2 sentidos, a gente teria um novo modelo, já que você, além de desafogar parte da BR, porque as pessoas ainda usam a BR para mudar de sentido na região de Joinville. Eu quero ir de um lado para o outro. A partir do momento que você tivesse marginais com 2 pistas, como são as marginais normais, tá certo? Você ganharia um fluxo fantástico. Então, a prioridade nossa é fazer com que o governo entenda que ela tem que resolver esse assunto. Ou passa para que o DENIT possa atuar, já que não está no valor da concessão, ou seja, a Litoral Sul não cobra por esse serviço. E hoje existe uma certa dificuldade, pela última análise do Tribunal de Contas da União, de se transformar, incluir isso no pacote do contrato atual. Teria que se fazer uma renovação e é uma discussão desgastante. Então, para falar da 101, a 101 hoje o foco nosso é realmente tratar as marginais, buscar alternativas, seja com o Ministério do Transporte, seja com o DENIT, no sentido de arrumar uma solução. Ou seja, eles têm que passar o recurso, eles têm que arrumar uma definição de quem cuida das marginais, porque no momento ninguém cuida. A prefeitura é advertida e chamada a atenção quando ela age qualquer ação dentro das marginais. Nós não podemos deixar o buraco. E a gente vai lá e tampa o buraco, faz um reparo, só que isso é legal, isso não é permitido. Então a gente quer corrigir isso para que haja uma boa relação e o munícipe não fique prejudicado. Então essa é a primeira preocupação. Com relação a atuar em todas as regiões, realmente nós temos um plano bastante ousado. Eu te diria assim, o Adriano, quando assumiu, ele me disse assim: Jorge, nós precisamos ter uma coisa que a prefeitura não tinha, projetos. Então, certamente, eu estou saindo, porque eu não sou servidor, provavelmente na próxima gestão eu não estarei,
muito mais pela idade do que pela minha capacidade. Então, certamente, nós vamos deixar um banco de projetos que é hoje a grande dúvida que você coloca em qualquer evolução. Eu vou te dar um detalhe que talvez a maior parte dos nossos profissionais não conheça. O dinheiro hoje federal não está na mão dos ministérios. O dinheiro federal hoje está na mão do Congresso, nas emendas parlamentares. Então, quem tem o dinheiro hoje não é os ministérios, são os parlamentares. Para que você consiga retirar um dinheiro de qualquer parlamentar com uma emenda, você tem que definir, e para isso você precisa ter projeto. Então, às vezes até existe a vontade do deputado federal e do senador, lembrando que os valores são altíssimos. Um senador tem, no mínimo, 50 milhões de emenda. No mínimo. Tem senador que teve 500 milhões. Então, isso depende, logicamente, do posicionamento do senador. Deputado federal, 30 milhões. Então, são recursos, quando a gente fala, são valores mínimos. Tem deputado federal que tem 100 milhões de emenda. Então, para que isso ocorra e venha com a velocidade desejada, há necessidade de ter projetos. Então, nossa meta até 2028, parte já está até pronto e já está em execução, é nós termos um volume para áreas centrais, eu chamo de projetos urbanos, um outro volume para área rural, e uma coisa, Puccini, que é importante que a população reconheça, nós temos pavimentações com 50 anos, então que não tem a mínima estruturação para suportar o tráfego hoje normal. Todo mundo conhece, passou, por exemplo, hoje nossos ônibus, uma parte considerável, tem 3 eixos. Hoje a maioria dos caminhões betoneiras tem 4 eixos. Isso significa que é uma carga maior em cima do pavimento. E normalmente, o que aconteceu, Joinville praticamente asfaltou paralelepípedo. Então, isso não trouxe a estruturação necessária. Então, nós também estamos criando um banco de projetos relacionados à requalificação da pavimentação. Eu acho que, Puccini, isso vai ser fundamental. Ou seja, independente de sair do governo, você deixar para os próximos governantes um pacote, seja na área urbana, seja na área rural, ou seja na requalificação. Jorge, infelizmente o nosso tempo está indo para o final, mas nós ainda temos um minutinho de reserva. E eu queria deixar registrado a você que fico muito satisfeito com a forma como você conduz essa prefeitura. Nós somos realmente críticos no que se refere a acompanhar os trabalhos e somos justos no que se refere a reconhecer os resultados. E a gente está muito satisfeito com os resultados que a sua equipe está apresentando. E em termos comunitários, nós também atuamos. Eu também tenho empresa, nós temos, e estamos trazendo junto com a Munesc um curso agora, dia 21 e 22, justamente sobre pavimentação urbana em concreto, que é um tema que já conversamos, já tivemos palestras, fizemos um teste, já fizemos um modelo, já fizemos um teste que vai ser apresentado no curso. Então, reforço aqui a nossa disposição de fazer parte. O CAJ, você sabe que é realmente uma entidade parceira, e está sempre bastante à disposição. Agradecemos essa parceria que a gente sempre tem. E fica o convite para todos participar desse curso que chama Pavimentação Urbana em Concreto, PUC, agora aqui na Munesc, 21 e 22, e você, por favor, divulgue o nosso trabalho junto à sua equipe. Agradecemos aqui essa presença, essa aula que você nos deu, e está sempre convidado a aqui comparecer. Muito obrigado, foi um prazer. Eu estarei à disposição dos profissionais. Eu quero só ratificar um posicionamento do Puccini no início da nossa entrevista. Temos que ter coragem, porque eu sempre, nas empresas que eu passei, o engenheiro sempre foi o principal profissional. Eu sempre digo o seguinte: uma sociedade não sobrevive sem um engenheiro. A gente precisa valorizar mais o engenheiro. E eu tenho isso como meta, e todos os locais que eu passei na vida, eu sempre valorizei e sempre coloquei em destaque o engenheiro como principal profissional da onde eu trabalhei.
Muito obrigado a todos. E você que está nos assistindo, agradecemos a sua audiência. Divulgue entre seus pares, agradecemos nossos apoiadores e a TV BE que nos dá o espaço. Até a próxima.